Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar de um quadrinho e talvez seja um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu sempre estou bem animado e empolgado no vídeo, mas hoje é um quadrinho impactante que é difícil não se mostrar emocionado e não sentir o peso que essa leitura traz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre história, colonização, exploração, imigração, sobre sonhos, sobre jornadas, sobre uma história que às vezes ela é mais real e mais comum do que a gente acha que é. Hoje a gente vai falar sobre O Céu na Cabeça, lançamento da editora Comic Zone, extremamente aclamado em 2023, quando saiu lá na Europa. E eu imaginei que a Comic Zone traria esse quadrinho para o Brasil, e dito feito, aconteceu. E olha, tendo a oportunidade de ler essa obra, ela é tão essencial quanto parece, e impactante de um jeito que é muito maior do que eu esperava. É um baita quadrinho, forte candidato a ser talvez o melhor quadrinho de 2024. Bom, é difícil até começar a falar, mas vamos lá. Primeiro, sobre a história do quadrinho, ela tem uma premissa relativamente, assim, por assim dizer, simples, mas que é complexa por si só. A gente vai ter a história do Nivek. O quadrinho ele já abre com o Nivek precisando ser resgatado. Ele foi soterrado e aí ele é resgatado. E a partir do momento que ele sai debaixo da terra, que o quadrinho ele começa todo escuro, com o Nivek enterrado, e ele sai, a gente percebe a realidade que ele vive. Ele trabalha ali, não trabalha, ele é escravizado para coletar minérios. E a gente já entra nesse contexto da África que, se você estuda um pouco mais de história, geografia, você tem esse conhecimento, ou já ouviu falar, obviamente, mas a África é um lugar que foi muito explorado durante anos em vários países do mundo. E aí a gente está num contexto que você tem na África diversas guerras, milícias, facções ali combatendo entre si para explorar minério, para vender para americano, para chinês e etc. O Nivek ele tá incluído nesse mundo como um cara ali minerando. E a partir do momento que ele é salvo por Joseph, pelo seu amigo, eles são questionados ali do porque eles pararam de trabalhar, porque perderam tempo salvando o outro e tal. Uma série de acontecimentos rola ali naquele momento. E o Nivek ele tem a oportunidade de ser alçado para um outro patamar. Não mais como um minerador, mas agora como um membro dessa milícia, como um soldado, ou como a palavra que o quadrinho usa muito aqui, o Nivek usa muito para se definir, do começo ao fim, como um guerreiro. Ele consegue atrair o seu amigo Joseph nessa situação. O Nivek ele vai trilhar o seu caminho como guerreiro e o Joseph como cozinheiro. E aqui a gente já começa o primeiro impacto que te deixa sem palavras, porque pro Nivek ele fazer parte desse grupo, ser um Kadogo, como eles chamam, ele vai ter que passar por uma série de iniciações e rituais, por um lado talvez místico, que você possa interpretar ali, que esse povo tem, mas também por um lado de ação e de ligação. Um soldado, um guerreiro, ele não pode ter ligação com nenhuma pessoa, então você vai ver cenas aqui que vão embrulhar o estômago e que vão causar um incômodo e uma sensação. Mas o Nivek ele vai trilhar essa jornada. Ele vai trilhar essa jornada de ser um guerreiro, porque chega até um momento de conversar ali que, bom, eu sou um guerreiro, mas é melhor do que ser um minerador. É melhor do que a vida que eu tinha antes. E você vai ver a facção dele se envolvendo com outras facções, conflitos, até que em um momento o mundo parece desabar. E a solução é o Nivek e o Joseph fugirem. E existe um local onde um médico, ele trabalha ali, é um doutor conhecido, a ONU protege mais ou menos essa região, e é uma oportunidade de recomeçar. É uma oportunidade de você não ter uma vida super luxuosa, mas você vai ter estudo, eles têm até tratamento psicológico para quem trabalhou nessas milícias, para conseguir lidar, processar esse tipo de coisa.
Mas a gente tá num ponto aqui que o Nivek, ele tá tão dentro desse mundo que tudo que ele sabe fazer é guerra, é luta, é conflito. E ele quer, e ele gosta. A gente tem esse momento que ele gosta desse conflito. E essa é a oportunidade que eles têm de fugir, de uma vez por todas, deste momento. Mas aquilo... E esse é um ponto do quadrinho... Cara, eu vou dar uma pequena informação aqui, porque a jornada é muito importante, mas... Eu queria que o quadrinho acabasse aqui. Porque você teria um momento que o Nivek, ele sairia de guerreiro, ele e o Joseph estariam estabelecidos ali e conseguiriam ter uma vida que a gente poderia até chamar talvez de digna. Depende da percepção, mas seria uma vida melhor do que ficar ali minerando ou guerreando. E é um momento que ele poderia se contentar. Mas acho que todo ser humano sente em algum momento que merece mais. Ainda mais uma pessoa nesse contexto, todo ser humano pensa que merece mais. E nessa mentalidade de merecer mais, a jornada muda. Estar ali naquele ambiente seguro, protegido, não é o suficiente. E Nivek e Joseph pretendem ir para a Europa. Porque se todos esses caras, figurões que exploram o povo dele vieram de lá, ali deve ser um lugar incrível, a civilização, porque na Europa as pessoas têm celulares enquanto eles não têm comida. Então lá deve ser o lugar incrível, o lugar que o Nivek ele até fala que ele pode ter uma família, criar filhos e tirar a próxima geração dele desse mundo e dessa situação. E aqui começa uma jornada, além das jornadas já acontecidas que eu contei, mas começa uma jornada rumo à Europa, saindo da África, indo rumo à Europa, onde diversas coisas vão acontecer e tudo vai ser extremamente desafiador. Eu poderia falar aqui sobre essa jornada, sobre os passos que foram dados, e a gente vai ver diversos contextos e o Nivek aprendendo muito em contextos diferentes, ele e o Joseph nessa jornada, se apoiando, estando juntos, muitos aprendizados, muitas situações desconfortáveis, e é aquela coisa que eu falei, que a realidade ela não é justa, ela não é simples, ela não é gostosa, ela não é fácil, e a gente vai ver isso em cada página do quadrinho, até um final que vai te dar uma sensação de angústia. Eu lembro de ter visto, acho que o vídeo do Daniel do Poptopia falando sobre os quadrinhos, sobre o Céu na Cabeça, e sobre essa ideia de que talvez seja um quadrinho que vai mostrar a jornada do homem negro e que no final ele vai prevalecer e ele vai ter sucesso. E, bom, vamos combinar aqui, galera, que isso é uma porcentagem mínima do mínimo, né, que poderia acontecer isso. Então, espere uma história mais palpada na realidade. Espere uma história que vai te entregar do começo ao fim situações que são mais comuns do que a gente consegue imaginar que são. Situações que talvez são impensáveis para nossa cabeça, mas que infelizmente acontecem. E é uma jornada que, no final, talvez você se pergunte se existiu a justiça. E no final, como eu disse que o Nivek ele pensa que a Europa vai ser a solução dos problemas dele, bom, talvez no final o lado de lá não seja tão bom quanto ele esperava. E querendo ou não, o jeito dessa história, mesmo dura, pesada em alguns momentos, ser contada, eu acho que é o que traz a grandiosidade para o Céu na Cabeça, que é uma proposta aqui do Altarriba, do Garcia Sanches e da Moral, que são o trio aí do quadrinho. A gente tem o Antônio Altarriba fazendo o roteiro, o Sérgio Garcia Sanches fazendo as artes e a Lola Moral fazendo as cores. E é uma proposta que ela não tenta ser aquela coisa de pintar uma realidade que não existe, ou às vezes contar uma história tentando suavizar para não impactar o leitor. Não, é uma história que se compromete desde o começo a impactar, a mostrar graficamente situações, momentos. A arte é maravilhosa, porque ela é uma arte, um cartoon um pouco caricato, aquela distorção de formas em alguns momentos,
Então, talvez isso ajude para algumas pessoas a suavizar do que se fosse algo completamente realismo. Mas é uma arte que funciona muito bem. Vou falar a verdade, no começo torci o nariz, não tava achando bonito. Eu falei, nossa, essa arte tá meio esquisita, mas conforme a jornada ela avança, as coisas acontecem, você vai percebendo como essa arte ela casa muito bem para mostrar essas situações e consegue brincar em alguns momentos com as distorções de uma maneira bem interessante. Então, é um quadrinho que se propõe a ser realista. É um quadrinho que vai mostrar os impactos das guerras civis que acontecem na África, em diversos países e ao redor do continente inteiro. Esse ciclo sem fim de escravidão entre pessoas do mesmo povo, do mesmo continente, e pessoas tentando apenas viver melhor. Às vezes tentando viver de uma forma digna e não conseguem ter essa opção para o seu futuro. A gente vai ver muito do impacto da exploração europeia que aconteceu, não só europeia, mas também asiática, americana, dos Estados Unidos. A gente vai ver tudo isso nesse quadrinho, às vezes de algumas formas que vão mostrar claramente que isso está acontecendo, mas você vê isso no entorno. Porque é importante saber, e é o que eu falei, estudando geografia e história, todo mundo sabe que a África é o que é hoje por causa desses países, por causa da exploração, por causa de tudo o que aconteceu ao longo de anos, que transformou um dos continentes mais ricos, com pedras, com minérios, com qualidade de se alçar ao topo do mundo, com uma história e um desenvolvimento cultural que às vezes foi até melhor do que os europeus em alguns aspectos e transformou num continente de terra arrasada, onde as pessoas procuram uma vida melhor, com um sonho às vezes de ir para uma Europa, de ir para outros lugares, tentando apenas sobreviver, ter o mínimo possível para sobreviver. É uma história extremamente impactante e é o melhor do ano. Talvez. É o melhor do ano, talvez. Porque eu tenho outros quadrinhos, eu acho que o que bate muito pra mim é Solitário no Centro da Terra, da autora Zoe Torgut. Porque a temática ali que a autora lida no quadrinho mexe muito comigo particularmente. Mas se você pensar em impacto cultural, de história, tudo, eu acho que O Céu na Cabeça é o melhor quadrinho do ano. Porque ele se propôs a fazer uma coisa, fez muito bem e consegue transmitir a sua mensagem. Ele transmite a sua mensagem de uma forma clara. Que não é um conto de fadas, não é. A mensagem é para se atentar com a realidade que está aí nos dias de hoje. E às vezes tem gente que finge que não vê. Já falei um pouquinho da arte aí, né? Falei muito da história, falei um pouquinho da arte, que no começo me causou um estranhamento, mas depois você percebe e valoriza o quanto essa arte, talvez cartoonizada, um pouco diferente, caricata, o quanto ela funciona bem pro quadrinho e o quanto ela é bonita e ela tem o seu valor. Eu acho que é importante. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito com diversos tipos de arte. Porque às vezes não são um tipo que a gente gosta e tá tudo bem, porque existem discussões a mil, né, sobre traços, sobre tudo, de tal artista é muito bom. Aí vem alguém e fala, nossa, eu acho a arte desse cara horrível. Você tem isso, mas no fim das contas a arte do Céu na Cabeça me agradou. E sobre o acabamento gráfico, né, que é uma das marcas da editora Comic Zone, que eu gosto sempre de comentar, a gente vai ter o mesmo padrãozinho de luxo, que a editora sempre se propõe a trazer, com o formato grande da editora, a capa dura, que é padrão da Comic Zone também. 144 páginas nesse quadrinho, as páginas todas coloridas e impressas no papel couché de alta gramatura. Que é uma coisa que dá outra cara, né? Dá outra cara pro quadrinho, assim, quando você tem esse papel bom, esse papel legal e essas cores que funcionam bem. E que é legal que hoje o mercado ele tá se nivelando por cima, né? Então a maioria das editoras, quando tem essas obras grandes, essas obras de extremo apelo, extrema qualidade, sabem tratar o produto como ele merece ser tratado, sabem tratar a história como ela merece ser tratada, como ela merece ser impressa, como ela merece ser cuidada. E é muito legal que a Comic Zone sempre tá nesse caminho também. Então, galera, esse é o Céu na Cabeça. Um quadrinho assim que vai te deixar sentindo muitos sentimentos,
vai te fazer refletir sobre algumas coisas, vai pensar um pouco sobre o status do mundo que a gente vive, como as coisas funcionam e às vezes aquela coisa de quão privilegiado a gente é, às vezes a gente não percebe, né? Então é um quadrinho que vai trazer muitas reflexões e que é impossível, de verdade, se você é humano, se você tem um coração, é impossível você terminar essa leitura do mesmo jeito que você começou. Alguma coisa na sua cabeça vai clicar e vai te impactar e vai te fazer refletir, vai te fazer sentir, se emocionar e gostar dessa obra que incomoda. Incomoda. Porque essas obras que impactam, às vezes incomodam a gente. Mas elas são necessárias. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo aqui. Agradecer mais uma vez a editora Comic Zone que mandou essa obra aqui para eu conseguir fazer a análise, o review. Infelizmente eu não consegui fazer antes, não consegui pegar a onda do lançamento, né, do Céu na Cabeça. Muita coisa acontecendo aqui, eu tô tentando botar em dia os vídeos no canal, né. Mas muito obrigado a Comic Zone pela confiança. Muito obrigado para você que assistiu, mais uma vez. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você já leu o Céu na Cabeça? Você já leu alguma obra similar com essa temática? O que você acha das discussões sendo trazidas? E o seu comentário é muito importante também para ajudar o engajamento do canal. Mas eu gosto muito de debater com o pessoal que comenta, trocar opiniões, trocar figurinhas. É sempre muito legal essa interação com vocês. Então, se inscreve no canal também. Não esquece, se você não está inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, aí dessa forma você não vai perder nenhum vídeo. Todo vídeo novo que sair, você vai estar por dentro, vai receber notificação. E eu só posso agradecer mais uma vez. Perdão aí, como eu disse logo no começo, é um vídeo que não tem como fazer animado, empolgado, feliz, porque é um vídeo que impacta e que você sente o peso de falar sobre ele, sobre o quadrinho, mas ao mesmo tempo sente a importância e a relevância desse tema. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!